Pessoal, bom dia, paz do Senhor. Uma manhã abençoada de quarta-feira para vocês. Deus possa falar no nosso coração. Eu peço que você curta esse vídeo, se inscreva no canal, deixe já o seu like. É uma forma de o YouTube compartilhar o vídeo, de recomendar para que esse vídeo possa alcançar outras pessoas. Vou deixar com vocês um texto, e o texto base está lá em Isaías 45, no versículo 19. Diz assim: Não falei em segredo, nem em lugar algum escuro da terra. Não disse à descendência de Jacó: buscai-me em vão. Eu sou o Senhor que falo a justiça e anuncio coisas retas. Esse texto aqui me mostra o seguinte, que existe um certo consolo naquilo que Deus não fala, né? E às vezes nós, é claro que buscamos experiências, buscamos se apegar àquilo que Deus falou, mas existe um consolo naquilo que Deus também não falou. Se Deus não falou, se Deus não disse que não ia fazer, que não ia cumprir, que não ia mudar, que não ia... Isso por si só já é uma resposta. A negativa, ou na verdade a ausência de uma negativa é uma resposta. Então o texto diz aqui: eu não disse me buscar em vão, porque a busca ao Senhor nunca é vã. Nunca existe uma oração que seja desperdiçada. Eu sempre digo isso aqui no canal: não existe desperdício de oração no mundo espiritual. As nossas orações são um depósito da fé. Vão produzir efeito em alguma outra coisa, em algum outro momento, em algum outro tempo. Quando Paulo fala para Timóteo: olha, ore, busque, pregue a palavra em tempo, fora de tempo. Fazendo isso, você vai salvar quem te ouve e a ti mesmo. A oração não é só por alguém, não é só uma intercessão. O primeiro beneficiário da oração somos nós. Então nunca é em vão. E o Senhor, Ele não nos desampara, né? Até nas negativas nós passamos por situações e a gente fala assim: rapaz, orei tanto, clamei tanto e Deus não falou comigo, né? Deus não falou comigo. O Senhor, ele tem um compromisso com a sua palavra. Ele não vai ficar repetindo, igual descarranhado, aquilo que ele já disse. E ele não vai te dizer uma coisa que você quer ouvir, ele vai te dizer o que você precisa ouvir, o que é verdade. E se você não estiver pronta ou pronto para ouvir a verdade de Deus e eu não estivermos, né? Deus não vai falar. Então, às vezes, por isso Deus se cala. Deus se cala para ver uma mudança de comportamento. Deus se cala para esperar o tempo certo de falar. Deus se cala porque nós não temos estruturas para ouvir. Estrutura para ouvir. Então, às vezes, são motivos pelo qual, né, Deus se cala. Então, assim, o texto aqui, ele é bem interessante, né? Não disse a descendência de Jacó: buscai-me em vão. Podemos receber muito consolo ao considerar o que Deus não disse. Podemos, sim, receber consolo. Só de ele não ter dito algumas coisas, não ter confirmado, ter desconfirmado algo, por si só já há uma esperança. Eu cheguei a um momento da minha vida que eu tinha medo de ouvir Deus falar. Eu tinha medo de ouvir o não de Deus. Eu tinha medo, literalmente eu tinha medo. E eu tinha medo dele falar as coisas que iriam acontecer de ruim e acontecer. E teve hora que aconteceu dessa forma. O Senhor falou: olha, vai acontecer isso. E foi exatamente daquela maneira. E não foi coisa, não é que Deus disse coisas duras, é que Ele disse coisas que eu não queria ouvir, que eu não queria que acontecesse, mas foi necessário. Foi necessário. Então o Senhor falou, o Senhor mostrou coisas que eram necessárias para o aperfeiçoamento da minha fé, para a agenda de provação dele para mim. Então, minha irmã, meu irmão, se Deus não te disse isso, se Deus não te disse algo, por que temer? Porque tem gente aqui que está com medo de coisa que o Senhor não falou. Deus não disse. Você está com medo de coisa que você viu acontecer do lado, no vizinho, no irmão, no amigo. Mas não necessariamente aquilo que aconteceu lá vai acontecer contigo. Deus disse que ia acontecer? Não. Então há um certo consolo naquilo que Deus não disse, né? Uma das coisas que Ele não disse é que buscar Ele é em vão. Não há busca vã. Eu lembro que eu fui uma vez para a igreja e o Senhor me deu uma bronca. Falou assim: olha, foi uma palavra profética que foi entregue. O Senhor falou assim: não é pelo muito buscar. Eu tenho escutado as tuas orações, mas não é pelas muitas orações. Eu ainda não te abençoei porque não chegou o tempo. Eu voltei e fui buscar Emmanuel na casa da avó dele. Ele era pequenininho, ele falou, do nada ele falou isso. Ele nunca foi de fazer isso. Ele virou para mim e falou: papai, é no tempo de Deus. Aí eu olhei para ele assim e falei: varão, é isso mesmo. O Senhor confirmou. Então não adianta a gente tentar fazer as coisas do nosso tempo, da nossa forma. Quando eu falo que há misericórdia
na não resposta, na negativa da resposta, é porque há, lá em 2 Reis, capítulo 14, no versículo 27, olha que interessante. A Bíblia diz assim, ó, ainda não falara o Senhor. Ou seja, Deus ainda não tinha falado nada, né? Ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel debaixo do céu. Quer dizer, Deus não disse, né, que destruiria o reino de Jeroboão, filho de Jeoás. Não disse. Naquele momento ele ainda não tinha falado. Não tinha falado. Era um rei horrível, horroroso, um dos piores reis de Israel, Jeroboão, se não o pior. Ele junto com Acabe ali no norte foram os piores reis. E o Senhor ainda não tinha dito que destruiria, que apagaria o nome de Israel debaixo do céu. Então quer dizer, Deus não tinha falado. Ainda não falou o Senhor, não falaram o Senhor. Então, sabe qual é o problema da ansiedade? É que a gente sofre por antecedência ou sofre com coisas que Deus não disse. Esse é o problema. A ansiedade, a falta de fé, o medo. E o Senhor quer trazer fé ao seu coração. Deus está renovando a sua fé. Porque Deus não quer que você caminhe assim. Sem fé é difícil agradar a Deus, é o que diz a Bíblia. Não, sem fé é impossível. É impossível agradar a Deus. Sem fé você não consegue. Você pode orar, pode jejuar, pode madrugar, fazer campanha, propósito, fazer o que for. Se não tem fé, a sua oração é um saco vazio. A sua oração é um envelope que você está mandando para o céu sem nada dentro. Não tem condições. Então, Senhor, a primeira coisa que Deus quer trabalhar no seu coração é a fé. Tirar esse medo, porque o medo ele é um fator de inibição da fé. O medo é um fator de inibição da fé. Por isso que Jesus, quando ele chega, fala, tenhas fé, não medo, né? Quando ele vai acalmar a tempestade, ele fala, por que vocês estão com medo? Tem de fé. Não temos essa situação. Então o medo ele inibe a fé. Então às vezes a gente sofre por antecedência. A gente está com medo de coisas que não aconteceram e coisas que Deus nem disse. De repente até disse com uma outra pessoa, mas não contigo. Então aquieta esse coraçãozinho, tá? Nessa manhã de quarta-feira, aquieta o coração. Não disse a descendência de Jacó, buscar-me em vão. E a busca não é vã, você está buscando. Deus vai trazer respostas para a sua oração. Nem sempre é aquilo que a gente quer, né? Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se ele não te ouviu, é porque de repente uma das possibilidades era que não era o desejo dele. Mas o desejo de Deus é melhor do que o nosso. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, aquilo que você está buscando, aquilo que você está orando, pelo qual você está orando, as suas orações, elas não foram desperdiçadas. Há um depósito da fé, minha irmã. Há um depósito da fé, meu irmão. Aquilo que você pede, aquilo que você suplica, as suas lágrimas, elas estão sendo recolhidas no trono do Senhor. E o Senhor, na hora certa, Ele vai vir com a resposta. Ele virá com a provisão, Ele virá com a bênção para a sua vida. Aquilo que você clama. Deleita-te no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração, minha irmã. Meu irmão, aguarda, confia, descansa sobre a palavra e sobre a promessa. Não sofra com aquilo que Deus não disse. Se apegue ao que Ele disse e veja conforto em Ele não ter dito algumas coisas. Veja conforto, porque há um certo nível de conforto. Tá bom? Que Deus nos abençoe nesse dia. A paz do Senhor Jesus.